Contamos com a colaboração de todos na campanha do alimento, quando solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas, que serão distribuídas às famílias assistidas pelo Lar Irmã Dirce. E também para a campanha das fraldas descartáveis infantis de todos os tamanhos e geriátricas, também de todos os tamanhos, para o auxílio das crianças e idosos necessitados. Nós agradecemos muito por esta colaboração. Também para a campanha de roupas usadas, aquela peça esquecida no seu guarda-roupas pode ser o sonho de consumo de muita gente. Não importa o valor ou a quantidade que você doa, mas sim a qualidade da sua doação. Coloque amor em cada um de seus atos. Um detalhe importante é separar apenas aquilo que esteja em bom estado e que possa ser usado. Nós agradecemos muito pela colaboração de vocês. Nós estamos também divulgando o espetáculo teatral Evangelização Sede. Para quem não conseguiu vir ou quer ver de novo, teremos uma reapresentação do espetáculo teatral da evangelização no dia 2 de março, sábado próximo, às 20 horas, no Teatro Padre Bento, aqui mesmo na Rua Francisco Futi, número 3. Os Reinos em Nós. Convidem seus amigos e familiares e ajudem a divulgar o Teatro Espírita. Retire antecipadamente os convites gratuitamente na secretaria aqui do Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. E desta forma nós nos elevamos a Ti, Senhor meu Deus, agradecidos que estamos por esta oportunidade preciosa de estarmos todos envolvidos, unidos em pensamentos e sentimentos em Seu nome. Nós agradecemos pelo amado Mestre Jesus, que está entre nós, e também por seus emissários de luz que nos envolvem, doando fluidos, inspirações, discernimentos e ideias que sejam produtivas para caminharmos a Ti. Que eu possa ser envolvida pelo mentor e sua equipe, que Erasmo realize o trabalho da forma que achar mais conveniente, e eu atuarei como médium, como serva do Senhor, imensamente agradecida por esta oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a emancipação da alma. E nós iniciamos afirmando que o sono é o repouso em períodos que são aproximados de 8 horas por dia. O sono, ele é importantíssimo, porque com ele o organismo realiza funções que são fundamentais para a nossa saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico e também a consolidação da nossa memória. Então vejam o quanto é importante um sono tranquilo e reparador. Mas, segundo a doutrina espírita, e nós utilizaremos logo de início o livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec nos explica que, durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo perispírito. O espírito, ele fica feliz quando pode sair do corpo, quando pode desprender-se do corpo, e ele aproveita todas as ocasiões para se libertar do seu corpo físico, mesmo que temporariamente. Isso acontece quando nós dormimos. O corpo repousa, o espírito então consegue se soltar, se desprender deste corpo, quando os sentidos do corpo físico ficam inativos. Então o espírito vive a vida espiritual, que será a mesma que ele viverá por ocasião da morte do corpo físico. Kardec ainda nos explica que o laço fluídico, ele vai estar ligado ao espírito e ao corpo. Lembremos que o perispírito tem esta extensão que é o cordão fluídico, que prende espírito ao corpo. Ele só se rompe pela morte, com a extinção completa das forças vitais. A qualquer distância que esteja o corpo do seu espírito, ele será instantaneamente
puxado de volta para o seu corpo, se houver a necessidade dele. Então vamos dizer que eu estou dormindo. Aproveitei esta preciosa oportunidade, eu, Paula, espírito, e me desprendi do corpo físico e passei a peregrinar por aí em contato com amigos espirituais. Mas, de repente, o meu esposo me chama no meio da noite. Paula, imediatamente o meu espírito, que pode estar a quilômetros e quilômetros de distância do meu corpo físico, retornará para o meu corpo. É isso que Kardec quer dizer. Ele ainda diz que quando nós despertamos, nós trazemos lembranças destas peregrinações que fazemos enquanto espíritos no mundo espiritual. Estas lembranças terão o nome de sonhos. Nós trazemos intuições do que nós vivemos enquanto nós estamos dormindo. E isso faz com que possamos ter ideias e pensamentos novos, lógico, relacionado a tudo que nós aprendemos na espiritualidade enquanto o nosso corpo estava dormindo. No Livro dos Espíritos, questões 400 até 455 podem ser estudadas para aprendermos melhor sobre a emancipação da alma. Então, lá, Kardec diz que quando o corpo repousa, o espírito, ele tem mais condições de exercer seus dons, ele tem mais poder. Ele pode ter lembranças do passado, pode ter previsão do futuro, ele pode se comunicar com espíritos deste mundo e de outros, e também pode realizar trabalhos que sejam muito proveitosos. Inclusive, poderá ver estas obras das quais ele participou acabadas depois do seu desencarne. Isso tudo faz com que os encarnados tenham menos medo da morte. Porque nós precisamos ter a convicção de que quando nós dormimos, tudo que o nosso espírito vivencia fora da matéria é o mesmo que irá vivenciar quando nós estivermos completamente desligados do corpo, quando este corpo morrer. E aí Kardec diz: o sonho é a lembrança do que você viu enquanto o seu corpo dormia. Isso é o sonho. Mas se você não estiver plenamente desprendido do seu corpo, você vai acordar e vai falar: nossa, essa noite eu não sonhei. Eu não tive sonho nenhum essa noite. Você não tem lembrança, porque você não saiu completamente do corpo, você não desprendeu completamente. Outra situação, nós podemos estar sendo perseguidos por maus espíritos. Inclusive, é uma das causas das pessoas procurarem os centros espíritas para fazerem tratamentos espirituais. Se você estiver sendo perseguido por maus espíritos, quando você acorda, você diz: essa noite eu tive pesadelos terríveis. Pode ser a causa do pesadelo. Você realmente foi perseguido, você realmente esteve em contato com estes seres enquanto o seu corpo dormia. Também pode ter lembranças de vidas passadas. Então, no seu sonho, você visualiza você mesmo, numa época longínqua, em contato com pessoas que você não consegue identificar, mas você sente que são aqueles familiares que estão junto com você. Roupas antigas, carruagens. Que história é essa? Foram lembranças de vidas passadas que você conseguiu acessar enquanto seu corpo dormia. Kardec ainda diz para nós que durante o sono a alma continua presa, ligada ao corpo físico, por isso tem todas as influências da matéria. Ela não consegue se desligar completamente dos seus pensamentos terrenos.
É por isso que muitas vezes as nossas preocupações diárias vão fornecer aparências do que nós desejamos ou do que nós tememos, dependendo da nossa imaginação. Então, o sonho também pode estar relacionado com isso. 3 hipóteses. Você sonha com aquilo que você vivenciou enquanto seu espírito está peregrinando na espiritualidade. Você tem lembranças de vidas passadas, ou então você só está lembrando das suas preocupações diárias. Muitas das coisas que os adivinhos falam, dos sonhos, os espíritos dizem, não tem nada a ver, são simplesmente superstições mesmo. Kardec, então, vai nos afirmar no Livro dos Espíritos que a debilidade das forças vitais facilitam o desprendimento. Quanto mais fraco for o corpo físico, mais fácil esse espírito se liberta da matéria. Vamos imaginar uma senhora que está debilitada, o corpo fraquinho, e ela dorme e acorda, e de repente diz que está vendo fulano, ciclano, beltrano, todos desencarnados. E a família diz, coitada, está variando. Não, ela pode realmente estar tendo contato com estes familiares. Alguns deles, inclusive, tendo contato, auxiliando ali no processo de desprendimento total por ocasião do seu desencarne. Pode acontecer, sim. No caso, então, da emancipação, nós todos poderemos receber conselhos dos espíritos, mas nós acordamos e nos esquecemos de tudo. Porém, estas ideias, elas retornam no momento mais oportuno. Sim, nós iremos utilizar em favor de nosso aprendizado e das nossas escolhas oportunas aqui na Terra. Então, Kardec vai falando tudo isso para nós, deixando claro que nós teremos contato com seres durante o nosso sono. Estas visitas podem acontecer de encarnados para encarnados também. Nós poderemos nos encontrar com parentes, amigos que estejam neste país ou em outros. Poderemos ter contato com pessoas que são úteis para nós todas as noites e ficaremos com uma intuição do que aconteceu. Erasmo diz, não esqueça de dizer, nós sempre estaremos juntos dos nossos afins. Então, se eu gosto muito de estudar, de descobrir, eu estarei unida a pessoas que têm as mesmas intenções, as mesmas inclinações que eu. Se eu sou uma pessoa envolvida com vícios e perversidades, da mesma forma, estarei aliada nestes grupos. O corpo dormiu e eu automaticamente irei me encontrar com estes afins, porque tudo é pelo pensamento. E Kardec também fala sobre a transmissão oculta do pensamento, afirmando que os espíritos se comunicam enquanto seus corpos dormem. Eles saem, formam reuniões, como eu disse, e se comunicam. Quando acordam, se esquecem de tudo, mas, de repente, ele pode recordar de tudo que ele aprendeu. E ele pode achar que ele é o autor de determinada descoberta, achando que aquela ideia partiu dele, que nada, aquilo tudo aconteceu naquela reunião específica. Então, muitas pessoas podem achar que descobriram a mesma coisa, mas elas de fato estavam inseridas no mesmo grupo de estudo, vamos dizer assim. Também pode acontecer o encontro de pessoas e estas pessoas, estando acordadas, elas têm a mesma ideia ao mesmo tempo. Também se trata da emancipação da alma. Através do pensamento, elas conseguem se comunicar, porque são espíritos simpáticos, que se comunicam através da telepatia.
Nós vamos perceber isso quando as pessoas realmente são muito afins, quando são afetuosas umas para com as outras. Pensem, por um acaso, nos últimos dias, você estava na sua casa e começou a pensar fortemente numa amiga que gosta muito. De repente, esta pessoa te mandou uma mensagem. Você ficou impressionada disso? Como é que ela pode ter mandado a mensagem para mim? Eu estava pensando nela. É telepatia, exatamente porque são espíritos simpáticos que não precisam da linguagem verbalizada, porque se relacionam pela linguagem dos espíritos. Mas Kardec ainda nos fala sobre outras formas de emancipação da alma e nos faz lembrar das mortes aparentes. Letargia, catalepsia, nos lembraremos então de Lázaro. Ele tem todas as aparências de morte. Pode ver e ouvir tudo o que acontece ao seu redor, tem compreensão do que está acontecendo, mas não consegue se comunicar porque o seu corpo não permite. É uma forma também de emancipação da alma. O corpo está em total paralisia, mas ele consegue ter compreensão de tudo o que acontece. Outro caso, sonambulismo. A alma tem mais independência, tem posse plena de si mesma. Ela vai ter faculdades com maior amplitude, percepções maiores, inclusive faz com que o seu corpo realize a ação que necessita. Então vamos imaginar que o corpo está dormindo, ela parece que sonhando, e parece que nesse sonho precisa caminhar, abrir a porta e ir até a padaria. E ela faz tudo isso. As pessoas dizem, é sonâmbula, coitada. Tem a emancipação da alma. Outro caso, êxtase. É um sonambulismo ainda mais depurado. Então, a alma tem mais independência ainda. Neste caso, ela consegue, então, penetrar os mundos superiores. Ela vê e compreende a felicidade dos que lá habitam e deseja lá permanecer. Dupla vista. Neste caso, nesta situação, a pessoa não está dormindo. Ela tem realmente plena consciência do que está acontecendo. É a vista da alma, que pode ser espontânea, pode ser também induzida pelo exercício ou pela vontade, pode também acontecer em decorrência de algumas circunstâncias, como doença, perigo iminente e também algumas questões como grandes comoções. Neste caso da dupla vista, ele vai conseguir ter acesso aí aos pressentimentos e consegue estar, então, envolvido com acontecimentos que já ocorreram e que estão em vias de ocorrer. É como se eu estivesse conversando aqui com vocês e, ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês, eu estou visualizando algumas cenas, eu estou visualizando todo o meu roteiro de palestras, eu estou falando com vocês e o mentor está falando comigo e eu consigo falar com vocês e escutar o que o mentor está dizendo. Dupla vista também é uma forma de emancipação da alma. No livro Obras Póstumas, Kardec nos explica que aquela pessoa que quando desencarna, o seu desencarne é rápido, é tranquilo. Isso acontece com aquelas pessoas que, quando estavam encarnadas, tinham sonos conscientes ou inteligentes. Kardec afirma para nós que um estado de sonolência, ou mesmo os pequenos cochilos, o entorpecimento dos sentidos já nos fornecem imagens de sono. Sabe aquele vozinho que está sentado na sala com a televisão ligada? Aí todo mundo passa e fala, ó, tá dormindo.
e ele está com o olho fechado, ele fala, eu não estou dormindo não, porque eu vi que o fulano entrou aqui, fez isso, isso, isso e isso. Alguém já passou por isso? O meu avô falava isso o tempo todo. Então, estas pessoas estão também com a emancipação da alma. E se vocês fizerem um teste, quando nós estivermos cochilando, às vezes 15, 20 minutos de um cochilo é suficiente para você ter acesso, então, à espiritualidade. Você consegue relaxar um pouco e se sente mais tranquilo e consegue organizar melhor o seu dia. Todas as vezes que nós temos esta emancipação da alma, eu falei do meu vozinho, em algumas situações nós podemos ter pressentimento da morte, inclusive prever a morte com exatidão. E em outros casos, quando nós saímos do corpo e peregrinamos, dependendo do que nós fazemos, o nosso corpo pode ficar com extremo cansaço quando nós despertamos. As pessoas dizem, nossa, parece que você trabalhou a noite toda, você dormiu 10 horas. O que é isso? Porque o seu espírito peregrinou, dependendo do que ele fez na espiritualidade, refletiu no estado do corpo físico. Mas voltando ao livro Obras Póstumas, Kardec diz que aquela pessoa que quando desencarna, passa por longos períodos de perturbação e incerteza, foi porque, quando estava encarnado, dormia e no seu sono ele ia para mundos inferiores, ligado a antigos afetos, também procurava formas de prazeres mais baixos, estava ligado ainda com doutrinas vis e nocivas. Para finalizar, no livro de Eliseu Rigonati, O Espiritismo Aplicado, ele diz que o bom sono é fundamental para refazimento do nosso corpo, mas também para que possamos ter melhor aproveitamento da nossa estadia no mundo espiritual. Aqueles que estão ligados a vícios, aqueles que estão ligados a perversidades, eles ficam presos aqui na terra, não conseguem desprender. O seu espírito se sente tão pesado que não consegue se elevar, ele pode ficar peregrinando por aí e corre o risco de ser vítima de espíritos viciados e perversos. Aquele que tem excessiva preocupação com a matéria, o corpo dorme e ele fica pensando nos seus problemas materiais, não aproveita o desprendimento. Já as pessoas que estão ligadas ao bem e à virtude, estes sim, são encaminhados para colônias espirituais com mentores elevados. Eles, então, recebem bom ânimo para a luta diária, recebem nobres lições e podem participar de ótimos trabalhos. Nós devemos sempre ter em mente o que fizemos durante o dia e é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Logo mais, pensaremos no sono oportuno, no refazimento do corpo físico. E aí eu pergunto, como vivenciamos este dia? Faz toda a diferença. Quando nós nos entregamos a um dia com bons pensamentos, palavras e atos, quando cumprimos corretamente todos os nossos deveres e confiamos em Deus, aí sim, nós temos bom aproveitamento do nosso sono, lembrando que quando nós acordarmos, nós deveremos agradecer pela noite que tivemos abençoada, porque nós conseguimos refazer as energias do corpo e também entrarmos em contato com o plano espiritual. Como foi o seu dia? Será que no seu dia você esteve ligado a bons atos, bons pensamentos? Será que neste dia você poderá deitar hoje com a cabeça no travesseiro e dizer: graças a Deus, eu fiz tudo o que devia ter feito. Sim, Senhor, eu podia ter feito melhor, mas dentro das minhas possibilidades, eu fiz tudo o que podia ter feito. Agora eu posso dormir em paz.
Eu espero que todos vocês possam logo mais ter um sono tranquilo e reparador, entrando em contato com a espiritualidade mais alta. Para que possamos finalizar a palestra, por favor, me acompanhe na prece. Amado Senhor, que possamos ter este momento oportuno de contato com os bons espíritos. Que nossos pensamentos sejam elevados, que nossos propósitos sejam os mais nobres, para que possamos aproveitar este momento onde nós temos a certeza do local em que estaremos após a morte do corpo físico. Nós agradecemos, Pai, por tudo que temos aprendido com os teus emissários de luz, que possamos sair daqui cheios da paz do amado Mestre Jesus. Eu agradeço ao mentor Erasmo e sua equipe pelo trabalho que realizamos nesta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Por favor, permaneçam sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos trabalhos pertinentes. Eu agradeço pela atenção de todos. Gratidão. Gratidão.